Entre Montanhas, título original, The Gorge, dirigido por Scott Derrickson, é um filme que promete mergulhar o espectador em uma experiência cinematográfica intensa, combinando elementos de thriller, ficção científica e horror. Com roteiro de Zach Dean e um elenco estelar que inclui Anya Taylor-Joy, Miles Teller e Sigourney Weaver, trazendo uma narrativa repleta de suspense, ação e reflexões sobre a natureza humana. A história se passa em um cenário desolador e ao mesmo tempo deslumbrante. Um desfiladeiro profundo e estreito, que se torna o palco de uma missão perigosa e misteriosa. O filme acompanha Draza, Anya Taylor-Joy e Levi, Miles Teller, dois agentes altamente treinados, recrutados para uma missão secreta e aparentemente impossível. Eles são designados para vigiar lados opostos de um desfiladeiro profundo e estreito, onde uma criatura demoníaca e ameaçadora reside. O local é cercado por mistério e perigo, e a missão dos dois é garantir que a criatura não escape e ameace a humanidade. Confinados em torres de guarda separadas, Draza e Levi passam um ano observando o abismo, comunicando-se à distância através de rádios e estabelecendo uma conexão inusitada, apesar das regras que proíbem qualquer tipo de interação. A relação entre os dois evolui de colegas distantes a parceiros de confiança, enquanto enfrentam o isolamento, o medo e a constante ameaça do desconhecido. Quando a situação foge ao controle e a criatura começa a se manifestar de forma mais agressiva, Draza e Levi são forçados a descer ao desfiladeiro e enfrentar diretamente o mal que habita nas profundezas. Juntos, precisam usar suas habilidades, superar diferenças e trabalhar em equipe para sobreviver e proteger a humanidade da ameaça obscura. A jornada os leva a confrontar não apenas o perigo externo, mas também seus próprios demônios internos. Scott Derrickson, conhecido por seu trabalho em filmes como Doutor Estranho e Sinister, traz para Entre Montanhas uma direção sólida e cheia de estilo. Ele consegue criar uma atmosfera tensa e claustrofóbica, utilizando o desfiladeiro como um personagem central da narrativa. A paisagem é ao mesmo tempo deslumbrante e aterrorizante, com suas paredes rochosas imponentes e a escuridão profunda que esconde segredos inimagináveis. Derrickson usa planos abertos para destacar a grandiosidade do cenário, contrastando com closes intensos que capturam as emoções dos personagens. A iluminação é cuidadosamente trabalhada, com tons frios e sombras que aumentam a sensação de perigo e mistério. As cenas de ação são coreografadas de forma dinâmica, enquanto os momentos de suspense são construídos com maestria, mantendo o espectador na ponta da cadeira. O roteiro de Zach Dean é um dos pilares do filme, combinando elementos de thriller, ficção científica e horror de forma coesa. A narrativa é estruturada em 3 atos claros: a introdução dos personagens e da missão, o desenvolvimento da relação entre Draza e Levi, e o confronto final com a criatura e o desfiladeiro. O primeiro ato apresenta o mundo e os personagens de forma eficiente, estabelecendo as regras da missão e o tom sombrio da história. O segundo ato se concentra na evolução da relação entre Draza e Levi, explorando temas como isolamento, confiança e humanidade. O terceiro ato é repleto de ação e reviravoltas, culminando em um clímax emocionante e satisfatório. Embora o roteiro seja bem construído, alguns elementos podem parecer familiares para fãs do gênero. A criatura demoníaca, por exemplo, segue certos clichês de horror, e a origem do desfiladeiro e da ameaça poderia ter sido mais explorada. No entanto, a dinâmica entre os protagonistas e os temas abordados compensam essas falhas, tornando a narrativa envolvente e emocionalmente impactante. O elenco de Entre Montanhas é um dos pontos altos do filme. Anya Taylor-Joy, conhecida por seus papéis em O Gambito da Rainha e Mad Max, Estrada da Fúria,
entrega uma performance poderosa como Draça. Ela consegue transmitir a força e a vulnerabilidade da personagem, criando uma protagonista complexa e cativante. Sua química com Miles Teller é palpável, e os dois conseguem levar a relação entre Draça e Levi a um nível emocionalmente envolvente. Miles Teller, por sua vez, mostra mais uma vez sua versatilidade como ator. Levi é um personagem carismático e determinado, mas também carrega um passado doloroso que o define. Teller consegue equilibrar a bravura e a fragilidade do personagem, tornando-o real e humano. Sigourney Weaver adiciona peso e profundidade ao elenco. Sua personagem, que parece ter um conhecimento profundo sobre o desfiladeiro e a criatura, é crucial para a trama, e Weaver traz a presença e a intensidade que só uma atriz de sua experiência poderia oferecer. A fotografia de Entre Montanhas é deslumbrante, capturando a grandiosidade do desfiladeiro e a escuridão ameaçadora que emana dele. O diretor de fotografia Bojan Bazelli, conhecido por seu trabalho em A Bela e a Fera e Mr. and Mrs. Smith, utiliza uma paleta de cores frias, com tons de azul e cinza, para criar uma atmosfera sombria e melancólica. As cenas noturnas são particularmente impressionantes, com a iluminação criando contrastes dramáticos entre a escuridão e a luz. Os efeitos visuais são utilizados de forma eficiente, especialmente na criação da criatura demoníaca. O design da criatura é assustador e original, com detalhes que a tornam visualmente impactante. As cenas de ação e os momentos de horror são intensificados pelos efeitos, que são integrados de forma natural ao cenário. A trilha sonora, composta por Mark Corvin, conhecido por seu trabalho em O Farol e The Witch, é um elemento crucial para a atmosfera do filme. A música é tensa e atmosférica, utilizando instrumentos tradicionais e sons ambientais para criar uma sensação de desconforto e perigo. A trilha sonora complementa perfeitamente as cenas de suspense e horror, aumentando a tensão e envolvendo o espectador na narrativa. Entre Montanhas explora vários temas profundos, como isolamento, confiança, trabalho em equipe e a luta contra o desconhecido. A relação entre Draça e Levi é central para a narrativa, mostrando como a conexão humana pode ser uma força poderosa mesmo em situações extremas. O filme também aborda a ideia de enfrentar nossos próprios demônios internos, tanto literal quanto metaforicamente. O desfiladeiro pode ser visto como uma metáfora para os desafios e medos que todos enfrentamos na vida. A criatura representa o desconhecido e o perigo que reside dentro de nós, enquanto a jornada de Draça e Levi simboliza a coragem e a resiliência necessárias para superar esses desafios. Pontos fortes. Direção competente. Scott Derrickson consegue criar uma atmosfera tensa e envolvente, utilizando o cenário e a fotografia a seu favor. Anya Taylor-Joy e Miles Teller entregam atuações poderosas e emocionalmente carregadas. As cenas do desfiladeiro são visualmente impressionantes, com uma iluminação e composição cuidadosamente trabalhadas. A música de Mark Corvin complementa perfeitamente o clima do filme, aumentando a tensão e o suspense. O filme explora questões universais, como o isolamento, confiança e superação, de forma sensível e impactante. Pontos fracos. Criatura subdesenvolvida. A ameaça demoníaca poderia ter sido mais explorada em termos de mitologia e origem. Alguns elementos da trama podem parecer familiares para fãs de horror e ficção científica. O filme pode parecer lento em certos momentos, especialmente para espectadores que preferem ação constante. Entre Montanhas é um filme que combina elementos de thriller, ficção científica e horror de forma eficaz, criando uma experiência cinematográfica envolvente e emocionalmente impactante. Com uma direção sólida, performances marcantes e uma atmosfera tensa, o filme é uma jornada emocionante que explora temas profundos e universais. Apesar de algumas falhas, a narrativa e a dinâmica entre os protagonistas garantem uma experiência gratificante para os espectadores. Recomendado para fãs de histórias que exploram o desconhecido, o sobrenatural e a natureza humana,
Entre Montanhas é um filme que deixa uma marca duradoura, tanto visual quanto emocionalmente. Prepare-se para uma aventura intensa e cheia de suspense.